Oi, oi. Oi, doutor Márcio, Jéssica. Bom ver vocês por aqui novamente. Eu vou dar um minutinho, aí as pessoas vão entrando. Oi, Solange, tudo bem? Muito bom te ter aqui de novo. Ai. Pessoal, vou dar um minutinho, que é o tempo das pessoas irem entrando. O professor Alessandro vai entrar também. Assim, aí, já vi que ele entrou. Vou convidá-lo. Oi, oi, tudo. Vamos ver se deu tudo certo. Vamos ver. Já enviei o convite. Lorena, tudo bom? Oi, tudo bem? Tudo Como bem, é que estão doutor as coisas? Alessandro? Tudo bem, e você? Como é que estão as coisas por aí? Bem Essa também. terra, essa terra cuiabana. Fiquei feliz em saber que gosta da minha terra, viu? Gosto, gosto. Não só gosto, como tenho muitos amigos por aí, né? E tenho uma amizade de longos anos já, de muito tempo em Cuiabá. Vou saudar o nosso professor Walter Lobato, que amanhã vai fazer a live com você. Acabou de ingressar nesse momento. Nosso presidente Verdade. querido da Abradt, irmão Feliz, querido. feliz em vê-lo por aqui. Confesso que estou muito animada para essa maratona de lives. É, até ia começar falando um pouco disso. Para mim é uma Sim. realização pessoal, o Café com Tributo, e muito me honra em inaugurar essa maratona de lives, essa terceira semana com você, A meu mim colega também. aí, A mim também. A mim também. meu Muito colega da bem. Nacional, ainda não nos conhecemos pessoalmente, né? Na nossa primeira reunião, infelizmente, teve a questão da pandemia É e acabou. verdade. É, dia 17 era a nossa reunião. É verdade. Mas ontem eu recebi uma comunicação do Dr. Luiz Gustavo Bichara, eu fiz uma live com ele, e provavelmente daqui a no máximo 10 ou 15 dias, 10 dias eu acho, a gente está preparando uma virtual pelo Zoom, né? Ai, O doutor verdade. Eduardo Maneira, nosso presidente, vai verificar isso. Mas, Lorena, eu queria agradecer a você, queria agradecer aos colegas da UAB de Mato Grosso, aos colegas da UAB do Espírito Santo que nos assistem, né? Eleia, E OAB Goiás também aos compartilhou colegas das bastante, está outras, aqui, nos assiste. os colegas da UAB Nacional, né, que estão conosco nesse trabalho que nós temos aí ambos na Comissão Nacional de Direitos Tributários do Conselho Federal da UAB, né? É um trabalho E muito bonito. parabenizar você por essa maratona, né, de lives e fiquei muito honrado por estar abrindo. Nós estamos ao lado Eu de ia falar um quatro pouquinho professores sobre muito famosos, né, Lobato, Fabiana, Betina. Então, Betina. eu sou o menos preparado, com toda certeza. Olha, isso que eu ia começar falando. É, um pouquinho sobre esse projeto. O Café com Tributo nasceu com um único intuito: compartilhar conhecimento. E compartilhar conhecimento gratuito. Isso me resgatou muito a época de faculdade. Sim. Na minha época de faculdade, o meu pai, embora fosse procurador-geral, a gente tinha muita dificuldade em poder participar de curso. Minha casa são 5 filhos, 5 irmãos, então meu pai sempre foi do dilema: ou dá para um ou não dá para nenhum. Sim. Então eu sonhava muito com esses congressos e eu consegui ter acesso a isso depois de formada. Quando a gente começou com o projeto Café com Tributo, era justamente essa ideia, para que todo mundo conseguisse ter acesso ao conhecimento. Pegamos um gancho aí numa mudança muito grande, favorável, que veio decorrente da pandemia. Não digo Uhum. que foram coisas boas que aconteceram, né? Mas até das coisas ruins nós tiramos coisas boas. Aprendemos, nos reinventamos, lançamos esse projeto que tem sido um sucesso. Eu tenho recebido bastante mensagem de colegas, principalmente de colegas iniciantes e de colegas tributaristas, Pois não. dizendo do tanto de conhecimento que eles estão tendo por meio desses bate-papos. Então, eu sempre saio, eu digo que eu aprendo muito. A cada conversa aqui é um banho de conhecimento. Então, a ideia disso era levar e estender dessa forma que é tão acessível, né, que é a internet, para esses nossos colegas. Então, muito obrigada por ter disponibilizado aí uma hora Para do seu tempo, você. porque
porque eu sei como você é concorrido, né? E Nada, que isso. uma hora do seu tempo é muito importante para nós. Então, acho que a gente pode começar. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. Estou muito feliz com esse Obrigado. convite. Obrigado e a honra é toda minha. Bem, vamos lá. Eu separei alguns temas aqui que eu achei interessantes e importantes para debater com você sobre esse papel da OAB na defesa dos contribuintes, né? E eu até particularmente acabei ingressando de cabeça nesses temas e nessas discussões recentemente, porque através da OAB Espírito Santo e também participando dos debates da Comissão Nacional, nós já fizemos vários trabalhos, né, nesse sentido de proteção e na defesa dos contribuintes. E eu cito como primeira ideia essa grande instituição que é a Ordem, né, e que nacionalmente ou através das suas seccionais permitem a grande defesa da sociedade. É a casa da cidadania, como nós falamos, né? Então, essa defesa da sociedade e do Estado democrático de direito e do papel, sem dúvida, que a OAB representa frente aos direitos dos cidadãos, não só perante a sua classe, né, como advogados e sociedades de advogados, vamos falar um pouco sobre isso hoje, mais à frente, mas, sobretudo, o papel da defesa do cidadão como em si, e da sociedade como um todo. Esse papel que a Ordem vem institucionalmente desempenhando muito bem, seja politicamente, através dos processos de impeachment, seja juridicamente, através da representação anos, né? há quase 90 anos. Ficam aquelas sábias palavras de Sobral Pinto: a advocacia não é para covardes, né? Então, e é exatamente em não nos acovardando e sim assumindo esse papel institucional que nós temos a felicidade de poder honrar a nossa toga, né? Porque nós também a temos da mesma forma que a magistratura, o Ministério Público e todos os outros poderes, o Poder Legislativo, o Poder Executivo. Nós temos um papel independente e, ao mesmo tempo, extremamente preponderante no seio social. E é isso que, de certa forma, nos faz termos, vamos assim, ganhar o prazer de poder desenvolver o debate desses temas e agir em prol da sociedade, né? Então, esse ponto é o ponto inicial que eu abro o debate, né? No sentido de que a OAB tem, então, essa legitimidade para a proteção desses direitos, sejam eles coletivos, sejam até os individuais homogêneos, né? Dentro daquela famosa categoria dos difusos, individuais homogêneos e coletivos, né? Coletivos que atingem uma determinada classe ou grupo em razão de uma base comum de uma relação jurídica. Individuais homogêneos são aqueles que não têm possibilidade de se contar, assim como os difusos imediatamente, mas que podem ser identificados por um fato comum. E por conta dessa identificação do fato comum, que é, no caso, a proteção tributária, dentro do nosso tema, vinculado à ideia de proteção do mesmo fato gerador que lhes atinge, ou fixação tributária, ou então ordem tributária, ou manifestação, ou ato do príncipe, que seja, que tenha atingido qualquer tipo de contribuinte, eu acho que a ordem tem toda a legitimidade nesse sentido. E isso chama muito... Ia pegar um gancho na sua fala, quando falou da questão política da OAB, né? Eu vejo muitas pessoas falando que não cabe à OAB se manifestar sobre questões políticas. Então, essas pessoas têm um completo desconhecimento sobre o papel da nossa instituição. Ah, sim, com certeza. Em realidade, a gente surgiu no meio de uma revolução, a de 1930. Temos aí 90 anos de instituição e somos hoje a maior instituição classista do país. Exato. Né? 1 Sem milhão, dúvida. quase 200 mil advogados inscritos nos quadros da Ordem. E a OAB sempre esteve presente nos momentos mais marcantes políticos da história do país, fazendo inclusive essa mudança. E isso tá na Constituição Federal, né? Então, a Constituição Federal, quando fala que as entidades de classe protegem, além do papel da indispensabilidade do advogado, né, da advocacia, que todos nós conhecemos, mas nós vemos a Constituição dando amplos poderes às instituições de classe, dentre elas a OAB, né, para a proteção de direito líquido e certo, como mandado de segurança coletivo, a própria ação civil pública, né, as ações diretas de inconstitucionalidade, então, e por aí vai. Isso entra
dentro, obviamente, de um papel que nos foi conferido pelo próprio nosso estatuto, a nossa lei federal, né? Lá no artigo 57 também fala que não só o Conselho Seccional, mas ao Conselho Federal compete aqui, com toda certeza, promover com exclusividade a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil, assim como o papel institucional que a Ordem tem em relação à defesa da Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, a justiça social e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições. Artigo 44 da Lei 8.906, o nosso querido Estatuto. E eu vou ler a mais, né? Esse reconhecimento desse papel, ele é o resultado dessa atividade forte que é exercida pela Ordem, né? Ao ponto que o Supremo Tribunal Federal reconheceu, com toda certeza, a possibilidade de que nós, OAB, tenhamos ampla legitimidade para poder estar tutelando esses direitos, né, em uma série de, vamos dizer assim, possibilidades via ações judiciais, via processos judiciais, né, na qual nós temos essas garantias constitucionais adquiridas e devidamente chega a ser até esculpidas. Utopia, né? Né? Mas o papel da nossa ordem é muito bonito. E Perfeito. eu acho que a gente vem desempenhando muito bem à medida que a gente Eu... internaliza e entende o papel da OAB. O que eu vejo hoje é a quantidade de colegas que não sabem a importância da instituição OAB e o papel que ela vem desenvolvendo frente à sociedade na garantia de direitos e deveres, né? Então, quando a gente vê alguém falando assim com bastante maestria sobre o nosso papel, o papel da nossa instituição, é louvável Exato. mesmo. Exato. Porque eu acho que a gente tem que passar isso aos colegas e divulgar a maior quantidade de vezes possível, até que os nossos colegas entendam que o papel da OAB vai muito além, né? Aí queria só dar um oi para o nosso eterno deputado Nilson Leitão, que acabou de entrar aqui, é um colega muito Boa tarde, deputado. Satisfação enorme. Estamos com deputados e magistrados aqui, inclusive tem um desembargador e um juiz nos assistindo. Satisfação ao desembargador e ao nosso querido magistrado, com certeza. Um prazer enorme. E uma parte importante é essa boa interação que a advocacia tem com os outros poderes, sobretudo com o poder judiciário, né? Que é uma eterna correlação. Então, é dessa correlação que surge essa troca, né, de experiências que permitem que haja a participação de tantos quantos são pessoas ligadas aos poderes e à própria OAB nessa interlocução de conhecimento, né? E aí, completando o que você falou, nesse ponto inicial, que é da legitimidade, do nosso papel institucional, eu cito um acórdão muito interessante do TRF3 aqui, né, de São Paulo, e que vale a pena, a desembargadora Consuelo Oshida. Esse julgado já tem 4 anos, mas vale a pena citar. Ela diz o seguinte, era um caso de um mandado de segurança coletivo que se questionava exatamente essa legitimidade perante direitos difusos, e aí, nesse caso, individuais homogêneos especificamente. E diz ela que, assim também, o artigo 54 do mencionado Estatuto da Ordem atribuiu ao Conselho Federal, em seu inciso 14, a competência para ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade de normas legais e atos normativos, ação civil pública, mandado de segurança coletiva, mandado de junção e demais ações cuja legitimação lhe seja otorgado por lei, estendendo-se tal competência ao Conselho Seccional da OAB por força do artigo 57 daquele diploma legal. Era um mandado de segurança coletiva da Seccional Paulista, perante o TRF3. E havia uma discussão sobre a legitimidade até da OAB de São Paulo ingressar na defesa de interesses individuais homogêneos, né? E aqui nós vamos falar sobre eles quando falarmos da parte tributária em relação às pessoas jurídicas de modo geral e aos prestadores de serviço. E aí, dentro dessa situação, diz aqui o acórdão do exame dos entidades de textos legais, que a finalidade institucional da OAB não se limita à tutela dos direitos e interesses relacionados à classe dos advogados, abrangendo também o interesse da coletividade, inclusive de defesa dos consumidores, daí decorrendo a sua legitimidade ativa para atuar na presente causa. Então, vale a pena esse registro, que eu acho que é muito importante, para ver o tamanho do alcance que nós temos em relação a essa possibilidade da defesa dos contribuintes como interessados dentro de direitos não só coletivos para os colegas da classe,
mas também para a população de modo geral, para as pessoas jurídicas e para aqueles que o alcancem a exação tributária indevida, né, Lorena? Ia dar um oi só para a professora Fabiana, Del Padre que entrou aqui. Fabiana Del Padre Tomé, minha querida amiga. Sexta-feira temos live com a doutora Fabiana. Grande professora do IBET, professora da PUC daqui de São Paulo. Foi minha professora também, está compondo aí essa maratona de lives com a gente. Nesse intuito aí de compartilhar conhecimento também. Minha amiga há longos anos já. E por coincidência, nossos filhos são colegas de classe na mesma escola aqui em São Paulo. Ela é minha conterrânea. É verdade, eu sei, ela é cuiabana, com certeza. Um abraço, Fabiana. Raboneda, conselheiro federal, também aqui nos assistindo, acabou de entrar, um grande amigo. Um abraço, Ulisses, meu querido Ulisses. Um abraço ao doutor Alberto Nemer, nosso querido coordenador de comissões do Espírito Santo também, que nos assiste por aqui. Muito obrigado, um forte abraço, Alberto. Grandes colegas presentes. Com certeza. E aí, Lorena, seguindo os nossos passos aqui, porque tem bastante coisa para a gente falar, eu elenquei a ideia dessa questão da legitimidade, mas também aí avanço a ideia dessa proteção que a OAB tem, no sentido, aí falando como classe em si, né, de defender os direitos dos contribuintes como sociedades de advogados, né, e também as sociedades unipessoais que foram criadas pela Lei 13.247 de 16, né? Muitos advogados criaram sociedades unipessoais. E aí, por conta dessa situação, acabam justificando essas proteções específicas, entendeu? Que a ordem vem tomando, em defesa não só da população, como eu já falei, vou falar daqui a pouco, mas também, sobretudo, em razão das sociedades de advogados e das sociedades unipessoais. E aí eu falo isso por quê? Porque muitos advogados que acabam não tendo os escritórios, né, não fazem sociedades se conjugando, acabam atuando individualmente, certo? E acabam se filiando, muitas vezes, ingressando nos convênios que existem com as defensorias e com as procuradorias do Estado, em que a ordem participa efetivamente através da criação da figura dos dativos, né? E eu falo isso, e é exatamente esses dativos que acabam criando sociedades unipessoais para efetivar a sua tributação. E por conta dessa tributação, nosso conselheiro federal, Dr. Gedson Maioli, nosso querido conselheiro de Guarapari do Espírito Santo, ilustre figura do Conselho Federal Capixaba, um abraço forte aqui. Prazer ter aqui conosco. Muitos conselheiros federais, né, Lorena? Que bom, né? Fico muito feliz Todo aí. Todo mundo aí empenhado em desenvolver com maestria o papel da OAB perante a sociedade, né? Muito feliz. E aí, em prol desses dativos também, e das sociedades de advogados e das sociedades unipessoais, que eu vou dar o primeiro exemplo dessa nossa live. A OAB Espírito Santo agora, por conta da questão da pandemia e dessa drástica redução do caixa aí das empresas e também das sociedades de advogados, acabou intentando para diferimento dos tributos federais com base na portaria 12 e também no fato do príncipe, que tinha sido reconhecido naquela primeira decisão, né, de Brasília, que teria diferido os tributos federais, o ingresso de um mandado de segurança coletiva. E nós ingressamos. Infelizmente, não obtivemos a liminar por conta de uma interpretação isolada do juiz federal. Eram 4 juízes federais que estavam despachando, 3 estavam definindo liminares, e um que foi o sorteado para o nosso mandado de segurança, infelizmente, não deferiu. E agora, com a reabertura, talvez, e a flexibilização do mercado e também das atividades comerciais, com os decretos dos governadores, inclusive no Espírito Santo, a partir do dia 4 de maio, permitir essa flexibilização, não é que perca o objeto, mas perde-se até o próprio direito líquido e certo, que era consubstanciado nessa portaria 12, buscando a proteção, obviamente, das sociedades de advogados e das sociedades unipessoais no sentido de diferimento tributário, porque os advogados paralisaram as suas atividades. E com a redução drástica da economia, com a economia não girando e com todos aí, obviamente, com a redução das atividades econômicas, a advocacia foi atingida como um todo, né? O que a gente pôde observar é que, pelo menos aqui no Mato Grosso, a gente está trabalhando mais, só que a frustração de receita é muito grande, porque as empresas pararam de trabalhar, então nós temos que trabalhar para elas com planejamento econômico, e isso eu não digo só tributário, mas sim econômico,
no macro, né? Envolvendo inclusive questões trabalhistas e questões de Exato. direito empresarial. Então, nós estamos trabalhando mais, abarcando em nossa competência áreas que a gente não desenvolvia antes, que era só um nicho tributário, em decorrência de uma frustração de receita, ou seja, recebendo Perfeito. menos e muitas vezes até não recebendo. Só que nesse momento a gente compartilha do entendimento que temos que ser solidários, dar a mão para essas empresas que estão passando dificuldade. Então, no momento, a gente tem aí grandes Exato. Com a empresários proteção suspendendo de pagamento. empregos, inclusive dessas empresas, e claro, da sociedade de advogados também, pensando aqui na nossa classe em relação a isso. Quero aproveitar e dar um abraço para a querida presidente, doutora Daniele Fukui, que acabou de entrar, Da minha presidente comissão. da Comissão de Direito Tributário, que eu tive a honra de conhecer agora recentemente em Cuiabá, quando estive com o nosso presidente Leonardo. Agora, É uma recentemente, no pena Mato não ter te Grosso. conhecido, viu? Uma pena, Sem mas problema, olha, estamos estou tão bem aqui em ansiosa. contato direto, né? É Vai verdade, estou faltar ansiosa por esse oportunidades. nosso primeiro encontro aí na Federal. Mas, enfim, E, sobre Mato Grosso, a questão que a gente vê bastante é estamos trabalhando mais com uma frustração de receita muito grande. A maioria dos colegas advogados teve uma frustração de até 70%. E como vão sim, pagar esses impostos, né? Então, a nossa classe realmente está muito afetada sobre isso. e Parabéns pela essa, iniciativa aí da OAB Espírito Santo em relação a isso. Vamos e pensar essa em adotar foi isso aqui. E essa foi uma iniciativa do Espírito Santo exatamente sob esse argumento, porque veja, ou o advogado paga o imposto, ou ele sobrevive com o dinheiro do caixa que ele tem na empresa nos últimos 2 meses, que ele faturou, ele conseguiu faturar até quando? 13 de março, vai 12. Em alguns E estados olha lá, começou um né? pouco depois, aqui em São Paulo começou dia 13. Mas veja, o advogado faturou fevereiro, e março ou janeiro, muito pouco, nós sabemos disso, mas principalmente fevereiro e março depois do carnaval. Então, com esse dinheiro do faturamento que está em caixa, em que ele não distribuiu o lucro, a autorização para ingressar com mandado de segurança era exatamente nesse sentido. Permitir que se diferisse os tributos por 90 dias para que o uso desse dinheiro fosse feito exatamente através do quê? De uma distribuição de lucro ou pagamento da própria folha do escritório, né, Lorena? Aqui a gente viu que no mês de março emitimos aí grande número de notas fiscais. Então já emitimos a nota, teríamos que pagar o imposto e a receita de fato, né, não entrou. Tivemos aí essa frustração dos recebíveis, né? Então, louvável a iniciativa da OAB Espírito Santo. Vamos analisar com carinho aqui, se não tiver flexibilização e a gente tiver que voltar, não tiver que voltar, né? Me parece que podemos retornar aí final do mês. Mas se não se prorrogar, a gente vai adotar essa medida e seccionar o Mato Grosso. Vamos estudar a ação distribuída aí pelo Espírito Santo. E aí falamos da classe, né? Eu te mando uma cópia depois, se você quiser compartilhar com os colegas, inclusive, Claro, por favor, vai ser um prazer, entendeu? Tá bom? Nossa comissão é muito atuante e o pessoal leva muito a sério também. Perfeito. Falamos da classe, agora vamos falar da sociedade como modo geral, né? E aí entrou uma preocupação muito grande, até da OAB Espírito Santo do presidente, doutor José Carlos Risch, nosso querido amigo, que eu mando um abraço, no sentido de que não só os advogados, mas os contribuintes de modo geral, e aí falando o prestador de serviço autônomo, falando do escritório de contabilidade, falando do dentista, falando do médico, falando de todos aqueles que têm uma sociedade, obviamente, e honram com o pagamento mensal do seu ISS, e daqueles também que, até pelo menos a pandemia, parcelaram o seu IPTU, e que pudessem, na verdade, ter também a falta desse dinheiro em caixa para a própria subsistência e permitir que se fosse feito o diferimento. Alguns municípios, vários municípios acataram nossa recomendação administrativa. A UAB, através das suas subseções, fez uma minuta padrão, na qual alguns presidentes de subseção lançaram pedidos diretos aos seus prefeitos. E aí, então, entra mais uma vez o nosso título da nossa live. O papel da ordem, o papel da defesa da sociedade, dessa grande instituição que nós representamos, no sentido de buscar a proteção social e do contribuinte, neste caso específico. Vários prefeitos acataram, principalmente o de cidades menores do interior. Mas as cidades maiores como Vitória, Vila Velha, como São Mateus e como outras, a Prefeitura de Cachoeiro do Itapemirim, no sul do estado, né?
acabaram não acatando. Então, nós acabamos tendo a ideia de impetrar esses mandados de segurança, que acabaram não sendo impetrados. Por quê? Porque com o decreto do governador da flexibilização, foi o que eu falei, cai mais uma vez por terra o argumento do fundamento jurídico, que nesse caso é por analogia à portaria 12, mas também seria com base no fato do príncipe, né? E o convênio do CONFAS 169? E o convênio do CONFAS 169, mas para os simples, né? Para as empresas de simples, as microempresas individuais e para aquelas instituídas no regime do simples. Mas ainda persistiria a possibilidade de ferimento para as empresas de lucro real e presumido. Perfeito? E para os prestadores de serviço autônomo que não estivessem no Simples. A grande maioria, 90%, estariam, com toda certeza. Mas em sede, aquelas empresas que ainda teriam a possibilidade, como lucro real e lucro presumido, ainda terem a possibilidade de se valerem desse benefício que o AB poderia para toda a sociedade promover, né? E aí surgiu uma questão, diga aí, em Cuiabá como é que ficou? Aqui o governo acatou também num informativo da OAB. A OAB fez um ofício, na verdade, recomendatório, e o prefeito acatou, postergando o IPTU. Então, o nosso IPTU, que era com vencimento abril, maio e junho, ficou para outubro, novembro e dezembro. Já o ISS, não. Então, a gente teve algumas coisas relacionadas a IPVA, postergão também, com base em um trabalho realizado pela OAB e também um ofício realizado pelo nosso presidente da OAB aqui. Muito bom. Grande Leonardo. Então, ele foi bem atuante nisso e o governador acabou atendendo também a postergação do IPVA. Foram grandes causas aí pela OAB, mas em relação ao ICMS, só houve postergação do Simples Nacional, da parcela do Simples Nacional, né? Que depois teve uma regulamentação até federal, mas antes da regulamentação, Mato Grosso já tinha se antecipado e postergado para as empresas do Simples Nacional. Agora, em relação às outras empresas, não. Mas teve uma entrevista aí com o nosso governador que falou que vai lançar ainda um pacote de medidas relacionados a tributos. Então, a gente está aguardando. Mas já tivemos grandes trabalhos aí realizados pela OAB. Um abraço ao doutor Cristiano Rossi, também fazendo comentário aí relacionado ao nosso trabalho lá no Espírito Santo. Minha querida Lorena, e aí surgiu uma questão interessantíssima, talvez que isso possa ser afetado a todas as seccionais, que é a questão da legitimidade. E aí a grande discussão é legitimidade versus competência, né? Onde ingressar com essas medidas, né? Nós sabemos que existe, né, uma decisão já de algum tempo do Conselho Federal do Supremo Tribunal Federal, né, que permite que diz, em palavras bem específicas, quando fez o julgamento em repercussão geral no recurso extraordinário número 595332 do Paraná, com efeito vinculante, e que decidiu pela competência da Justiça Federal para julgamento de qualquer caso em que a OAB figure no polo de qualquer ação, né? E esse julgamento foi efetivado pelo ministro Marco Aurélio, inclusive foi devidamente registrado isso, ele foi o relator, e foi em 31 de agosto de 2016, em que ele fala: a OAB seria, portanto, autarquia corporativista, o que atrairia a teor do artigo 109.1 a competência federal para o exame de ações de qualquer natureza, nas quais ela ingressasse como relação processual. Então, nesse sentido, houve um entendimento de que a competência seria na Justiça Federal. E aí a competência nasceu em discussão pelo seguinte: como é que um juiz federal vai dar uma ordem para um prefeito municipal? Essa foi a primeira ideia, né, que surgiu dentro dessa possibilidade de se postergar e diferir o ISS e o IPTU para a sociedade de modo geral e até para os próprios escritórios de advocacia. Ou sociedades unipessoais, né? E essa discussão foi superada, por quê? Porque a OAB ela pode ingressar também com mandados de segurança na justiça comum. Não há problema. Ela pode abrir mão, embora algum prefeito pudesse até, inclusive, questionar, uma procuradoria pudesse levantar até uma incompetência absoluta da justiça estadual, dizendo que, com fundamento neste julgado de repercussão geral do Supremo, obrigatoriamente eu teria que ir para a Justiça Federal. Mas a OAB tem legitimidade também para atuar na Justiça Estadual. Só que atuando na Justiça Estadual, eu teria que impetrar
Vários. Um mandado de segurança por cada município. Imagine que dificuldade seria, são 78 municípios no Espírito Santo, para poder alcançar a possibilidade de proteger toda a sociedade e, obviamente, também todos os escritórios de advocacia localizados nesse município. Então, o que nós fizemos e estudamos muito bem? A Justiça Federal do Espírito Santo, assim como as justiças federais em todo o país, acabam se subdividindo através de competências dadas por resoluções dos tribunais regionais federais em cada área de atuação. Então, hoje, no Espírito Santo, nós temos 6 regiões administrativas, né? Municípios no norte, município no sul, que é Cachoeiro, que responde por quase todo o sul, Vitória, que responde pela Grande Vitória e municípios correlatos, e 3 municípios grandes no norte do estado, Colatina, São Mateus, Colatina, São Mateus e Linhares, que também compõem várias federais, e cada um com a sua competência territorial vinculada. Então, isso facilitou a possibilidade de se descentralizar da capital esse grande mandado de segurança, em que eu tenho que notificar como autoridade coatora no polo passivo 78 autoridades coativas. Imagina como seria, hein? Municipais, né? E permitir que eu, em 6 mandados de segurança, desmembrasse essa situação. E isso ficou muito bom. Ficou muito bom porque a gente teve essa oportunidade de fazer esse estudo e verificar que a ordem tivesse uma ampliação, vamos dizer assim, do seu espectro de atuação perante as atividades municipais. Só que aí, como eu já te falei, por razões de flexibilização, nós acabamos não intentando. Mas veja, se voltar o encerramento através da quarentena e novos decretos forem editados pelos governos locais, eu não vejo problema nenhum, não só da seccional capixaba, mas também das outras seccionais do Brasil, onde essa flexibilização não foi feita, como São Paulo, por exemplo, de ingressar dentro da sociedade na defesa dos interesses tributários desses contribuintes, entendeu, Lorena? Isso é verdade. É um desespero, né? A gente fica um pouco de mãos atadas, porque a gente nem sabe se vai flexibilizar, se vai voltar. Até então, a gente vai retornar no começo do mês, e no dia 4, né? Que seria semana que vem. Mas, exato, a qualquer momento fica aí na dependência de sair um novo decreto, postergando. Então, realmente, nesse momento, vivemos um pouco de incerteza, como nos primeiros dias da pandemia, né? E exato, aí todo mundo na ânsia de voltar para as suas atividades e nem mesmo sabendo como que vai ser esse retorno. Porque o comércio mesmo, eu me preocupo muito com o comércio de tudo isso. Porque nós temos a oportunidade de trabalhar em casa, né? Os home offices estão funcionando muito bem. Nisso o Poder Judiciário tem se reinventado. Eu não sei como está Espírito Santo, mas eu estou vendo aí a nível nacional, com o Supremo Tribunal Federal, fazendo sessões virtuais. Mato Grosso, inclusive, está desenvolvendo um sistema próprio do Tribunal de Justiça e tivemos também a primeira sustentação oral por meios virtuais. É um marco aqui no Tribunal de Justiça do nosso estado. O nosso presidente do Tribunal de Justiça muito atuante nessas questões. Eu acho que travou um pouquinho. Voltou. O nosso presidente aqui do Tribunal de Justiça muito atuante nessas questões e inclusive, se manifestou no sentido que essas mudanças vieram para ficar. Estamos fazendo despachos todos virtuais, então por aqui não parou. Mas eu me preocupo muito com a questão do comércio, porque eles não têm como trabalhar, né? Shopping está fechado, eu não posso lá entrar, pegar uma roupa e fazer, de repente, entrega uma roupa pelo office boy. Isso desacelera muito a advocacia, né, Lorena? A gente tem visto isso, entendeu? Eu tenho sentido no meu escritório, sou transparente, posso dizer, houve uma redução, clientes tentando renegociação de contratos, entendeu? Eu digo assim, nós estamos já, eu estou em 45 dias já. Hoje é o 45º dia, desde o dia 13 de março. Nós estamos desde o dia 16 de março, então parecido. Nós entramos aqui num sábado e não saímos mais de casa. Eu estou em casa, eu tenho, graças a Deus, a possibilidade de ter um escritório aqui em casa, que eu faço as atuações e tudo mais, porque meu escritório está fechado. Eu não posso ingressar, o meu condomínio não me permite o ingresso no escritório, né? Além aqui das áreas comuns do condomínio, também eu não posso utilizar. Então, nós estamos praticamente ou indo só ao supermercado e, ao mesmo tempo, fazendo alguma questão de urgência, uma farmácia, ou eventualmente comprando uma comida fora e retornando, mas basta isso. Então, houve uma redução muito grande da atividade empresarial e, por conta disso, da própria atividade, sem falar na suspensão
até o dia 30 de abril agora, que foi determinado pelo CNJ, entendeu? Que paralisou praticamente 50% ou mais de 60% das atividades processuais no Brasil. Embora Mato Grosso tenha continuado, embora o Espírito Santo também, o Tribunal de São Paulo também, mas a gente sabe muito bem que houve uma redução drástica. Não sai o mesmo número de acórdãos por dia, não sai o mesmo número de sentenças por dia, não há audiência. Mato Grosso tem ido um pouco na contramão, sabia? De atos judiciais, entendeu? Então, a grande base da advocacia que depende, e aí eu não penso nem na advocacia tributária, a advocacia trabalhista, de massa, enorme, a consumerista, que depende de juizados especiais, a trabalhista, que depende de atos praticados, preposição, audiências, acordos, entendeu? Para que isso gire a economia, não ocorreu. Não ocorre já há 40 e poucos dias. Então, isso se repetir por mais 20 ou 30 dias, nós vamos ter um problema sério. Vamos ter trabalho nossos, tributaristas e os advogados comercialistas com pedidos de recuperação judicial extensos, né? Porque você já viu tanto que aumentou? Realmente estão sofrendo. Estão sofrendo. Eu tenho um cliente grande meu que demitiu 1.800 pessoas. São 1.800 famílias que não têm mais visão de possibilidade para os próximos 3, 4 meses. Né? Até porque não é um problema... Provável que até final do ano, né? Um emprego. O problema é onde ele vai procurar um emprego, porque nem fora de casa ele pode sair. Essa é a grande questão, né? Provável que até final do ano não tenha uma expectativa. A nossa atividade, né? É provável que essas famílias aí até final do ano não tenham nenhuma expectativa, inclusive de novos empregos, né? Com certeza. Bom, mas vamos lá. Tem também o papel da OAB no âmbito federal, né? Falamos um pouco de conselho seccional, falamos da nossa atividade, mas eu acho que vale a pena a gente reafirmar, e aí somos membros, né, da Comissão de Tributário Federal, do papel importantíssimo que a OAB tem na proteção da defesa dos contribuintes no âmbito federal. O Conselho Federal tem a Comissão Nacional de Direito Tributário, que nós fazemos parte. A comissão tem trabalhado de forma extremamente efetiva, né? Você sabe disso, seja emitindo pareceres, realizando... Inclusive, hoje o grupo estava bombando, né? Agora, recentemente, foram extremamente ponderadas. O Eduardo Maneira, que é nosso presidente, tem feito um trabalho muito bom, os colegas conselheiros também, o Bichara, o Igor, todos aqueles que estão protagonizando, o nosso querido Breno de Paula, de Rondônia, todos os colegas aí, o Fábio Artigas, lá do Paraná, e que vem desenvolvendo um trabalho muito grande, a Raquel Preto de São Paulo, em relação à Comissão Nacional. E essa Comissão Nacional é que embasa o pleno do Conselho Federal com informações e municia, obviamente, todas as possibilidades aí para o ingresso de ações diretas de inconstitucionalidade, né? Podemos ver ali discussões de alto nível, né? O procurador tributário, que é o doutor Luiz Gustavo Bichara. O que me chamou muita atenção na Nacional é que as discussões que a gente pode presenciar são de um altíssimo nível, inclusive é muito rápido, né? Os trabalhos na Nacional não são lentos. Num dia debatemos sobre empréstimos compulsórios e impostos sobre grandes fortunas. No outro dia já tínhamos um ofício realizado pelo Dr. Fernando Facura, SCAF, relacionados à possibilidade de instituição de novos impostos. Então, a gente vê que realmente é uma comissão muito atuante, com discussão de altíssimo nível. E aí, como conquistas, aí como atuações, eu cito aí a ADIM relacionada à correção da tabela de imposto de renda, né? Infelizmente foi extinta pelo ministro Barroso, pelo argumento de que o Poder Judiciário não poderia se envolver ou discricionariedade do Poder Executivo da correção da tabela, o que eu acho um absurdo imenso, né? Então, se for por esse argumento, termina-se com o mandado de injunção, né? Rasga-se a Constituição e termina-se com o mandado de injunção, não é o caso. A OAB entrou com um agravo regimental e estamos aguardando o pronunciamento plenário sobre isso. Mas agora, por exemplo, a atuação da questão do voto de qualidade, né? E que já havia uma ADIM da ordem questionando a constitucionalidade ou não sobre isso, e agora, recentemente, foi pedida a extinção, e o ministro Gilmar, que era o relator, extinguiu, dando como perda do objeto em razão da publicação da lei na qual foi devidamente extinto, né, o voto de qualidade no âmbito do CARF e do Ministério
da Fazenda no processo administrativo federal. E aí, vejam, que coisa interessante, falando nesse assunto, né, 2 novas ADIM já ingressaram sobre isso, né? Uma da Procuradoria-Geral da República hoje e uma ação civil pública. Partido Socialista Brasileiro. Uma ADIM hoje também do Partido Socialista. Partido Socialista Brasileiro, PSB, e já havia semana passada uma ação civil pública que foi proposta também por um instituto aí totalmente desconhecido, não me recordo o nome aqui, alegando então, temos ao menos 3, né, tramitando. Exatamente sobre isso. Então, assim, é muito importante esse papel que nós temos, não só da Comissão Nacional, mas também do Conselho Federal da OAB, na proteção desses direitos do contribuinte. Só para ficar claro, Dr. Rostag, a respeito dessa questão do voto de qualidade do CARF, a gente viu aí MPF, tínhamos visto uma instituição que eu também não me recordo qual, e vimos agora também do Partido Socialista Brasileiro. Então temos ao menos 3 ADIs no Supremo sobre a... 2 e uma ação civil pública. 2 e uma ação civil pública federal, do Distrito Federal. A respeito do voto de qualidade, né, do CARF. E a gente debateu bastante isso hoje no grupo. Eu só queria que falasse um pouco sobre o que a OAB Nacional, sobre o que nossa comissão vem fazendo a respeito do voto de qualidade. Hoje, né? Essa notícia é de hoje, né? Eu gosto das lives porque a gente está online e tem possibilidade de passar e compartilhar a informação do minuto, né? Da hora anterior, né? É verdade. Hoje, essa é quentinha. No grupo, você sabe que a OAB e o Conselho Federal nós vamos pelo menos requerer isso ao Conselho Federal, né? A comissão vai se manifestar para que o Conselho Federal ingresse como amicus curiae nessa ação e possa, obviamente, fazer todas as representatividades específicas que demandam a defesa realmente da extinção do voto de qualidade. Ao que me consta, Lorena, as argumentações da Procuradoria-Geral da República são no sentido de irregularidade formal, ou seja, que teria sido por um jabuti, que foi colocado dentro de uma legislação que não tem nada a ver com isso, mas que tem pertinência temática com isso. Ou seja, independentemente da questão do jabuti ou não, o Supremo já analisou a questão da pertinência temática e falou que ela pode se estender em algumas situações, quando o objeto englobar outras situações por consequência, né? E isso pode talvez ser o nosso âmbito de defesa. Mas a nossa maior linha é exatamente a questão da paridade, né? Então, acaba com a paridade e, obviamente, o voto de qualidade, pelos números que foram trazidos, 90% todos foram a favor da Fazenda Nacional. Então, se quer ter um tribunal de paridade, eu não posso ter voto de qualidade nesse sentido. Que se respeitem as decisões que foram dadas e que se respeite o Código Tributário Nacional, lei complementar que tem eficácia de âmbito geral, na qual a situação se houver empate ou na dúvida, que é o empate, e o empate gera a dúvida, que essa defesa seja reconhecida para o contribuinte, como em vários países hoje no âmbito internacional, entendeu? Sendo o Canadá um grande exemplo dessa legislação. O Brasil ainda é muito atrasado nessas questões, né? E alguém hoje no grupo... é muito favorável ao contribuinte e declara favorabilidade nos casos de aplicação de regra dubitosa, ok? Alguém no grupo hoje fez uma ressalva, lembrando que os conselheiros aí, representantes da advocacia, não advogam mais, né? Eles são exclusivos conselheiros do CARF, julgadores de processo. Então, o doutor Rafael Wagner, nosso presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB do Rio Grande do Sul. Um abraço. Tudo certo. Vamos ver. Já enviei o convite. Lorena, tudo bom? Oi, tudo bem? Como é que estão as coisas? Tudo bem, e você? Como é que estão as coisas por aí? Bem também. Essa terra cuiabana. Fiquei feliz em saber que gosta da minha terra, viu? Gosto. Não só gosto, como tenho muitos amigos por aí, né? E tenho uma amizade de longos anos já, de muito tempo em Cuiabá. Vou saudar o nosso professor Walter Lobato, que amanhã vai fazer a live com você. Acabou de ingressar nesse momento. Nosso presidente querido da Abradt, irmão querido.
Feliz em vê-lo por aqui. Confesso que estou muito animada para essa maratona de lives. Até ia começar falando um pouco disso. Para mim é uma Sim. realização pessoal, o Café com Tributo, e muito me honra em inaugurar essa maratona de lives, essa terceira semana com você, A meu mim colega também. aí, A mim também. A mim também. meu Muito colega da bem. Nacional. Ainda não nos conhecemos pessoalmente, né? Na nossa primeira reunião, infelizmente, teve a questão da pandemia É e acabou. verdade. Dia 17 era a nossa reunião. É verdade. Mas ontem eu recebi uma comunicação do Dr. Luiz Gustavo Bichara, eu fiz uma live com ele, e provavelmente daqui a no máximo 10 ou 15 dias, 10 dias eu acho, a gente está preparando uma virtual, pelo Zoom, né? Ai, O doutor verdade. Eduardo Maneira, nosso presidente, vai verificar isso. Mas, Lorena, eu queria agradecer a você, queria agradecer aos colegas da UAB de Mato Grosso, aos colegas da UAB do Espírito Santo que nos assistem, né? Eleia, OAB Goiás, também Aos compartilhou colegas das bastante, está outras, aqui, nos assiste. os colegas da UAB Nacional, né, que estão conosco nesse trabalho que nós temos aí ambos na Comissão Nacional de Direitos Tributários do Conselho Federal da UAB, né? É um trabalho E muito bonito. parabenizar você por essa maratona, né, de lives, e fiquei muito honrado por estar abrindo, né? Nós estamos ao lado Eu de ia falar um 4 pouquinho professores sobre muito famosos, né? Lobato, Fabiana, Betina. Então, Betina. eu sou o menos preparado, com toda certeza. Olha, isso que eu ia começar falando. Um pouquinho sobre esse projeto. O Café com Tributo nasceu com um único intuito: compartilhar conhecimento. E compartilhar conhecimento gratuito. Isso me resgatou muito a época de faculdade. Na minha época de faculdade, o meu pai, embora fosse procurador-geral, a gente tinha muita dificuldade em poder participar de curso. Minha casa são 5 filhos, 5 irmãos, então meu pai sempre foi do dilema: ou dá para um ou não dá para nenhum. Sim. Então eu sonhava muito com esses congressos e eu consegui ter acesso a isso depois de formada. Quando a gente começou com o projeto Café com Tributo, era justamente essa ideia, para que todo mundo conseguisse ter acesso ao conhecimento. Pegamos um gancho aí numa mudança muito grande, favorável, que veio decorrente da pandemia. Não digo que foram coisas boas que aconteceram, né? Mas até das coisas ruins, nós tiramos coisas boas. Aprendemos, nos reinventamos, lançamos esse projeto, que tem sido um sucesso. Eu tenho recebido bastante mensagem de colegas, principalmente de colegas iniciantes e de colegas tributaristas, Pois não. dizendo do tanto de conhecimento que eles estão tendo por meio desses bate-papos. Então, eu sempre saio, eu digo que eu aprendo muito. A cada conversa aqui é um banho de conhecimento. Então, a ideia disso era levar e estender dessa forma que é tão acessível, né, que é a internet, para esses nossos colegas. Então, muito obrigada por ter disponibilizado aí uma hora Para do seu você. tempo, porque eu sei como você é concorrido, né? E Nada, que isso. uma hora do seu tempo é muito importante para nós. Então, acho que a gente pode começar. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. Estou muito feliz com esse convite. Obrigado, e a honra é toda minha. Bem, vamos lá. Eu separei alguns temas aqui que eu achei interessantes e importantes para debater com você sobre esse papel da UAB na defesa dos contribuintes, né? E eu, até particularmente, acabei ingressando de cabeça nesses temas e nessas discussões recentemente, porque através da UAB Espírito Santo e também participando nos debates da Comissão Nacional, nós já fizemos vários trabalhos, né, nesse sentido de proteção e na defesa dos contribuintes. E eu cito como primeira ideia essa grande instituição que é a Ordem, né? E que nacionalmente ou através das suas seccionais permitem a grande defesa da sociedade. É a casa da cidadania, como nós falamos, né? Então, essa defesa da sociedade e do Estado democrático de direito e do papel, sem dúvida, que a OAB representa frente aos direitos dos cidadãos, não só perante a sua classe, né, como advogados e sociedades de advogados, vamos falar um pouco sobre isso hoje, mais à frente, mas, sobretudo, o papel da defesa do cidadão como em si, e da sociedade como um todo. Esse papel que a Ordem vem institucionalmente desempenhando muito bem, seja politicamente, através dos processos de impeachment, seja
juridicamente, Há através da quase 90 representação, anos, né? há quase 90 anos. Ficam aquelas sábias palavras de Sobral Pinto: a advocacia não é para covardes, né? Então, e é exatamente em não nos acovardando e sim assumindo esse papel institucional que nós temos a felicidade de poder honrar a nossa toga, né? Porque nós também a temos da mesma forma que a magistratura, o Ministério Público e todos os outros poderes, o Poder Legislativo, o Poder Executivo. Nós temos um papel independente e, ao mesmo tempo, extremamente preponderante no seio social. E é isso que, de certa forma, nos faz termos, vamos assim, ganhar o prazer de poder desenvolver o debate desses temas e agir em prol da sociedade, né? Isso Então, é verdade. esse ponto é o ponto inicial, que eu abro o debate, né? No sentido de que a UAB tem, então, essa legitimidade para a proteção desses direitos, sejam eles coletivos, sejam até os individuais homogêneos, né? Dentro daquela famosa categoria dos difusos, individuais homogêneos e coletivos, né? Coletivos que atingem uma determinada classe ou grupo em razão de uma base comum de uma relação jurídica. Individuais homogêneos, que são aqueles que não têm possibilidade de se contar, assim como os difusos imediatamente, mas que podem ser identificados por um fato comum. E por conta dessa identificação do fato comum, que é, no caso, a proteção tributária, dentro do nosso tema, vinculado à ideia de proteção do mesmo fato gerador que lhes atinge, ou fixação tributária, ou então ordem tributária, ou manifestação, ou ato do príncipe, que seja, que tenha atingido qualquer tipo de contribuinte, eu acho que a ordem tem toda a legitimidade nesse sentido. E isso chama muito... Ia pegar um gancho na sua fala, quando falou da questão política da OAB, né? Eu vejo muitas pessoas falando que não cabe à OAB se manifestar sobre questões políticas. Então, essas pessoas têm um completo desconhecimento sobre o papel da nossa instituição. Ah, sim, com certeza. Em realidade, a gente surgiu no meio de uma revolução, a de 1930. Temos aí 90 anos de instituição e somos hoje a maior instituição classista do país, Exato. né? Sem dúvida. Quase 200 mil advogados inscritos nos quadros da ordem, e a OAB sempre esteve presente nos momentos mais marcantes políticos da história do país, fazendo inclusive essa mudança. E isso tá na Constituição Federal, né? Então, a Constituição Federal, quando fala que as entidades de classe protegem, além do papel da indispensabilidade do advogado, né, da advocacia, que todos nós conhecemos, mas nós vemos a Constituição dando amplos poderes às instituições de classe, dentre elas a OAB, né, para a proteção de direito líquido e certo, como mandado de segurança coletivo, a própria ação civil pública, né, as ações diretas de inconstitucionalidade, então, e por aí vai. Isso entra dentro, obviamente, de um papel que nos foi conferido pelo próprio nosso estatuto, a nossa lei federal, né? Lá no artigo 57 também fala que não só ao Conselho Seccional, mas ao Conselho Federal compete aqui, com toda certeza, promover com exclusividade a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil, assim como o papel institucional que a ordem tem em relação à defesa da Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, a justiça social e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições. Artigo 44 da Lei 8.906, o nosso querido Estatuto. E eu vou além a mais, né? Esse reconhecimento desse papel, ele é o resultado dessa atividade forte que é exercida pela ordem, né? Ao ponto que o Supremo Tribunal Federal reconheceu, com toda certeza, a possibilidade de que nós, OAB, tenhamos ampla legitimidade para poder estar tutelando esses direitos, né, em uma série de, vamos dizer assim, possibilidades via ações judiciais, via processos judiciais, né, na qual nós temos essas garantias constitucionais adquiridas e devidamente esculpidas. Utopia, né? Mas o papel da nossa ordem é muito bonito.
E eu Perfeito, acho que a gente vem desempenhando perfeito. muito bem à medida que a Não, gente internaliza e entende o papel da OAB. O que eu vejo hoje é a quantidade de colegas que não sabem a importância da instituição OAB e o papel que ela vem desenvolvendo frente à sociedade na garantia de direitos e deveres, né? Então, quando a gente vê alguém falando assim com bastante maestria sobre o nosso papel, o papel da nossa instituição, é louvável exato, mesmo. Porque, exato. porque eu acho que a gente tem que passar isso aos colegas e divulgar a maior quantidade de vezes possível, até que os nossos colegas entendam que o papel da OAB vai muito além, né? Aí queria só Perfeito. dar um oi para o nosso eterno deputado Nilson Leitão, que acabou de entrar aqui, é um colega muito Boa tarde, atuante aqui deputado. no Satisfação Mato enorme. Grosso. Muito Estamos com obrigado. deputados e magistrados aqui, inclusive tem um desembargador e um juiz nos assistindo. Satisfação ao desembargador e ao nosso querido magistrado, com certeza. Um prazer enorme. E uma parte importante é essa boa interação que a advocacia tem com os outros poderes, sobretudo com o Poder Judiciário, né? Que é uma eterna correlação. Então, é dessa correlação que surge essa troca, né, de experiências que permitem que haja participação de tantos quantos são pessoas ligadas aos poderes e à própria OAB nessa interlocução de conhecimento, né? E aí, completando o que você falou, nesse ponto inicial, que é da legitimidade, do nosso papel institucional, eu cito um acórdão muito interessante do TRF3 aqui, né, de São Paulo, e que vale a pena, a desembargadora Consuelo Oshida. Esse julgado já tem 4 anos, mas vale a pena citar. Ela diz o seguinte, era um caso de um mandado de segurança coletivo que se questionava exatamente essa legitimidade perante direitos difusos, e aí, nesse caso, individuais homogêneos especificamente. E diz ela que, assim também, o artigo 54 do mencionado Estatuto da Ordem atribuiu ao Conselho Federal, em seu inciso 14, a competência para ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade de normas legais e atos normativos, ação civil pública, mandado de segurança coletiva, mandado de junção e demais ações cuja legitimação lhe seja otorgado por lei, estendendo-se tal competência ao Conselho Seccional da OAB por força do artigo 57 daquele diploma legal. Era um mandado de segurança coletiva da seccional paulista perante o TRF3. E havia uma discussão sobre a legitimidade até da OAB de São Paulo ingressar na defesa de interesses individuais homogêneos, né? E aqui nós vamos falar sobre eles quando falarmos da parte tributária em relação às pessoas jurídicas de modo geral e aos prestadores de serviço. E aí, dentro dessa situação, diz aqui o acórdão do exame dos identidades e textos legais, que a finalidade institucional da OAB não se limita à tutela dos direitos e interesses relacionados à classe dos advogados, abrangendo também o interesse da coletividade, inclusive de defesa dos consumidores, daí decorrendo a sua legitimidade ativa para atuar na presente causa. Então, vale a pena esse registro, que eu acho que é muito importante, para ver o tamanho do alcance que nós temos em relação a essa possibilidade da defesa dos contribuintes como interessados dentro de direitos não só coletivos para os colegas da classe, mas também para a população de modo geral, para as pessoas jurídicas e para aqueles que o alcancem a exação tributária indevida, né, Lorena? Ia dar um oi só para a professora Fabiana, Del Padre que entrou aqui. Fabiana Del Padre Tomé, minha querida amiga. Sexta-feira temos live com a doutora Fabiana. Grande professora do IBET, professora da PUC daqui de São Paulo. Foi minha professora também, está compondo aí essa maratona de lives com a gente. Nesse intuito aí de compartilhar conhecimento também. Minha amiga há longos anos já. E por coincidência, nossos filhos são colegas de classe na mesma escola aqui em São Paulo. Ela é minha conterrânea. É verdade, eu sei, ela é cuiabana, com certeza. Um abraço, Fabiana. Saboneda, conselheiro federal, também aqui nos assistindo, acabou de entrar, um grande amigo. Um abraço, Ulisses, meu querido Ulisses. Um abraço ao doutor Alberto Neymer, nosso querido coordenador de comissões do Espírito Santo também, que nos assiste por aqui. Muito obrigado, um forte abraço, Alberto. Grandes colegas presentes. Com certeza. E aí, Lorena, seguindo os nossos passos aqui, porque tem bastante coisa para a gente falar, eu elenquei a ideia dessa questão da legitimidade, mas também aí avanço a ideia dessa proteção que a OAB tem, no sentido, aí falando como classe em si, né, de defender os direitos dos contribuintes como sociedades de advogados, né, e também as sociedades unipessoais que foram criadas pela lei 13.247 de 16, né? Muitos advogados criaram sociedades unipessoais. E aí, por conta dessa situação, acabam justificando
justificando essas proteções específicas, entendeu, que a ordem vem tomando em defesa não só da população, como eu já falei, vou falar daqui a pouco, mas também, sobretudo, em razão das sociedades de advogados e das sociedades unipessoais. E aí eu falo isso por quê? Porque muitos advogados que acabam não tendo os escritórios, né, não fazem sociedades, se conjugando, acabam atuando individualmente, certo? E acabam se filiando, muitas vezes, ingressando nos convênios que existem com as defensorias e com as procuradorias do Estado, em que a ordem participa efetivamente através da criação da figura dos dativos, né? E eu falo isso, e é exatamente esses dativos que acabam criando sociedades unipessoais para efetivar a sua tributação. E por conta dessa tributação, nosso conselheiro federal, Dr. Gedson Maioli, nosso querido conselheiro de Guarapari do Espírito Santo, ilustre figura do Conselho Federal Capixaba, um abraço forte aqui. Prazer tê-los aqui conosco. Muitos conselheiros federais, né, Lorena? Que bom, né? Fico muito feliz Todo aí. Todo mundo aí empenhado em desenvolver com maestria o papel da OAB perante a sociedade, né? Muito feliz. E aí, em prol desses dativos também, e das sociedades de advogados e das sociedades unipessoais, que eu vou dar o primeiro exemplo dessa nossa live. A OAB Espírito Santo agora, por conta da questão da pandemia e dessa drástica redução do caixa e das empresas e também das sociedades de advogados, acabou intentando para diferimento dos tributos federais com base na portaria 12 e também no fato do príncipe, que tinha sido reconhecido naquela primeira decisão, né, de Brasília, que teria diferido os tributos federais, o ingresso de um mandado de segurança coletiva. E nós ingressamos. Infelizmente, não obtivemos a liminar por conta de uma interpretação isolada do juiz federal. Eram 4 juízes federais que estavam despachando, 3 estavam deferindo liminares, e um, que foi o sorteado para o nosso mandado de segurança, infelizmente não deferiu. E agora, com a reabertura, talvez, e a flexibilização do mercado e também das atividades comerciais, com os decretos dos governadores, inclusive no Espírito Santo, a partir do dia 4 de maio, permitir essa flexibilização, não é que perca o objeto, mas perde-se até o próprio direito líquido e certo, que era consubstanciado nessa portaria 12, buscando a proteção, obviamente, das sociedades de advogados e das sociedades unipessoais no sentido de diferimento tributário, porque os advogados paralisaram as suas atividades. E com a redução drástica da economia, com a economia não girando e com todos aí, obviamente, com a redução das atividades econômicas, o que a a gente advocacia foi atingida como um todo, né? O que a gente pôde observar é que, pelo menos aqui no Mato Grosso, a gente está trabalhando mais, só que a frustração de receita é muito grande, porque as empresas pararam de trabalhar, então nós temos que trabalhar para elas com planejamento econômico, e aí eu não digo só tributário, mas sim econômico, no macro, né? Envolvendo inclusive questões trabalhistas e questões de direito empresarial. Então nós estamos trabalhando mais, abarcando em nossa competência áreas que a gente não desenvolvia antes, que era só um nicho tributário, em decorrência de uma frustração de receita, ou seja, recebendo menos e muitas vezes até não recebendo. Só que nesse momento a gente compartilha do entendimento que temos que ser solidários, dar a mão para essas empresas que estão passando dificuldade. Então, no momento, a gente tem aí grandes empresários... Com a proteção de empregos, inclusive, dessas empresas e, claro, da sociedade de advogados também, pensando aqui na nossa classe em relação a isso. Quero aproveitar e dar um abraço para a nossa querida presidente, doutora Daniele Fukui, que acabou de entrar, presidente da Comissão de Direito Tributário, que eu tive a honra de conhecer agora recentemente em Cuiabá, quando estive com o nosso presidente Leonardo. Agora, recentemente, no Mato Grosso. Não ter conhecido, viu? Uma pena. Sem problema, estamos tão bem aqui em contato direto, né? É verdade, vai faltar oportunidade. Nosso primeiro encontro aí na Federal. Mas, enfim, sobre Mato Grosso, a questão que a gente vê bastante é: estamos trabalhando mais com uma frustração de receita muito grande. A maioria dos colegas advogados teve uma frustração de até 70%. E como vão pagar esses impostos, né? Então, a nossa classe realmente está muito afetada sobre isso. Parabéns pela iniciativa aí da OAB Espírito Santo em relação a isso. Vamos pensar em adotar isso aqui. E essa foi uma iniciativa do Espírito Santo exatamente sob esse argumento, porque, veja, ou o advogado paga o imposto, ou ele sobrevive com o dinheiro do caixa que ele tem na empresa nos últimos 2 meses, que ele faturou, ele conseguiu faturar até quando?
13 de março, vai 12. Em alguns estados começou lá, um pouco depois. Aqui em São Paulo começou dia 13. Mas veja, o advogado faturou fevereiro e março ou janeiro, muito pouco, nós sabemos disso, mas principalmente fevereiro e março depois do carnaval. Então, com esse dinheiro do faturamento que está em caixa, em que ele não distribuiu o lucro, a autorização para ingressar com mandado de segurança era exatamente nesse sentido. Permitir que se diferisse os tributos por 90 dias para que o uso desse dinheiro fosse feito exatamente através do quê? De uma distribuição de lucro ou pagamento da própria folha do escritório, né, Lorena? Aqui a gente viu que no mês de março emitimos aí grande número de notas fiscais. Então já emitimos a nota, teríamos que pagar o imposto e a Receita de fato, né, não entrou. Tivemos aí essa frustração dos recebíveis, né? Então, louvável a iniciativa da OAB Espírito Santo. Vamos analisar com carinho aqui, se não tiver flexibilização e a gente tiver que voltar, não tiver que voltar, né? Me parece que podemos retornar aí no final do mês. Mas se não se prorrogar, a gente vai adotar essa medida e seccionar o Mato Grosso. Vamos estudar a ação distribuída aí pelo Espírito Santo. E aí falamos da classe, né? Eu te mando uma cópia depois, se você quiser compartilhar com os colegas, inclusive, por favor, vai ser um prazer, entendeu? Tá bom? Nossa comissão é muito atuante e o pessoal leva muito a sério também. Perfeito. Falamos da classe, agora vamos falar da sociedade como modo geral, né? E aí entrou uma preocupação muito grande, até da OAB Espírito Santo do presidente, Dr. José Carlos Risch, nosso querido amigo, que eu mando lá um abraço, no sentido de que não só os advogados, mas os contribuintes de modo geral, e aí falando o prestador de serviço autônomo, falando do escritório de contabilidade, falando do dentista, falando do médico, falando de todos aqueles que têm uma sociedade, obviamente, e honram com o pagamento mensal do seu ISS, e daqueles também que, até pelo menos a pandemia, parcelaram o seu IPTU, e que pudessem, na verdade, ter também a falta desse dinheiro em caixa para a própria subsistência e permitir que se fosse feito o diferimento. Alguns municípios, vários municípios acataram nossa recomendação administrativa. A OAB, através das suas subseções, fez uma minuta padrão, na qual alguns presidentes de subseção lançaram pedidos diretos aos seus prefeitos. E aí, então, entra mais uma vez o nosso título da nossa live. O papel da ordem, o papel da defesa da sociedade, dessa grande instituição que nós representamos, no sentido de buscar a proteção social e do contribuinte, neste caso específico. Vários prefeitos acataram, principalmente o de cidades menores do interior. Mas as cidades maiores como Vitória, Vila Velha, como São Mateus e como outras, a Prefeitura de Cachoeiro do Itapemirim, no sul do estado, né, acabaram não acatando. Então, nós acabamos tendo a ideia de impetrar esses mandados de segurança, que acabaram não sendo impetrados. Por quê? Porque com o decreto do governador da flexibilização, foi o que eu falei, cai mais uma vez por terra o argumento do fundamento jurídico, que nesse caso é por analogia à portaria 12, mas também seria com base no fato do príncipe, né? E o convênio do CONFAS 169? E o convênio do CONFAS 169, mas para os simples, né? Para as empresas de simples, as microempresas individuais e para aquelas instituídas no regime do simples. Mas ainda persistiria a possibilidade de ferimento para as empresas de lucro real e presumido, perfeito? E para os prestadores de serviço autônomo que não estivessem no simples. A grande maioria, 90%, estariam, com toda certeza. Mas em sede, aquelas empresas que ainda teriam a possibilidade, como lucro real e lucro presumido, ainda terem a possibilidade de se valerem desse benefício que a OAB poderia para toda a sociedade promover, né? E aí surgiu uma questão, diga, em Cuiabá como é que ficou? Aqui o governo acatou também num informativo da OAB. A OAB fez um ofício, na verdade, recomendatório, e o prefeito acatou, postergando o IPTU. Então, o nosso IPTU, que era com vencimento abril, maio e junho, ficou para outubro, novembro e dezembro. Já o ISS, não. Então, a gente teve algumas coisas relacionadas a IPVA,
Postergão também, com base em um trabalho realizado pela OAB e também um ofício realizado pelo nosso presidente da OAB aqui, Muito seccional bom. de Mato Grosso, Grande Leonardo. É, então ele foi bem atuante nisso e o governador acabou atendendo também a postergação do IPVA. Foram grandes causas aí pela OAB, mas em relação ao ICMS, só houve postergação do Simples Nacional, da parcela do Simples Nacional, né? Que depois teve uma regulamentação até federal, mas antes da regulamentação, Mato Grosso já tinha se antecipado e postergado para as empresas do Simples Nacional. Agora, em relação às outras empresas, não. Mas Muito obrigado. Teve uma entrevista aí com o nosso governador que falou que vai lançar ainda um pacote de medidas relacionados a tributos. Então, a gente está aguardando. Mas já tivemos grandes trabalhos aí realizados pela OAB. Um abraço ao doutor Cristiano Rossi, também fazendo comentário aí relacionado ao nosso trabalho lá no Espírito Santo. Minha querida Lorena, e aí surgiu uma questão interessantíssima, talvez que isso possa ser afetado a todas as seccionais, que é a questão da legitimidade. E aí a grande discussão é legitimidade versus competência, né? Onde ingressar com essas medidas, né? Nós sabemos que existe, né, uma decisão já de há algum tempo do Conselho Federal do Supremo Tribunal Federal, né, que permite, que diz, em palavras bem específicas, quando fez o julgamento em repercussão geral no recurso extraordinário número 595332 do Paraná, com efeito vinculante, e que decidiu pela competência da Justiça Federal para julgamento de qualquer caso em que a OAB figure no polo de qualquer ação, né? E esse julgamento foi efetivado pelo ministro Marco Aurélio, inclusive foi devidamente registrado isso, ele foi o relator, e foi em 31 de agosto de 2016, em que ele fala: a OAB seria, portanto, autarquia corporativista, o que atrairia a teor do artigo 109.1 a competência da Justiça Federal para o exame de ações de qualquer natureza, nas quais ela ingressasse como relação processual. Então, nessa sentido, houve um entendimento de que a competência seria na Justiça Federal. E aí a competência nasceu em discussão pelo seguinte: como é que um juiz federal vai dar uma ordem para um prefeito municipal? Essa foi a primeira ideia, né, que surgiu dentro dessa possibilidade de se postergar e diferir o ISS e o IPTU para a sociedade de modo geral e até para os próprios escritórios de advocacia ou sociedades unipessoais, né? E essa discussão foi superada, por quê? Porque a OAB ela pode ingressar também com mandados de segurança na justiça comum. Não há problema. Ela pode abrir mão, embora algum prefeito pudesse até, inclusive, questionar, uma procuradoria pudesse levantar até uma incompetência absoluta da justiça estadual, dizendo que, com fundamento neste julgado de repercussão geral do Supremo, obrigatoriamente eu teria que ir para a Justiça Federal. Mas a OAB tem legitimidade também para atuar na Justiça Estadual. Só que atuando na Justiça Estadual, eu teria que impetrar um mandado de segurança por cada município. Imagine que dificuldade seria, são 78 municípios no Espírito Santo, para poder alcançar a possibilidade de proteger toda a sociedade e, obviamente, também todos os escritórios de advocacia localizados nesse município. Então, o que nós fizemos e estudamos muito bem? A Justiça Federal do Espírito Santo, assim como as justiças federais em todo o país, acabam se subdividindo através de competências dadas por resoluções dos tribunais regionais federais em cada área de atuação. Então, hoje, no Espírito Santo, nós temos 6 regiões administrativas, né? Municípios no norte, município no sul, que é Cachoeiro, que responde por quase todo o sul, Vitória, que responde pela Grande Vitória e municípios correlatos, e 3 municípios grandes no norte do estado, Colatina, São Mateus, Colatina, São Mateus e Linhares, que também compõem várias federais, e cada um com a sua competência territorial vinculada. Então, isso facilitou a possibilidade de se descentralizar da capital esse grande mandado de segurança, em que eu tenho que notificar como autoridade coatora no polo passivo 78 autoridades coativas. Imagina como seria, hein? Municipais, né? E permitir que eu, em 6 mandados de segurança, desmembrasse essa situação. E isso ficou muito bom. Ficou muito bom porque a gente teve essa oportunidade de fazer esse estudo e verificar que a ordem tivesse uma ampliação, vamos dizer assim, do seu espectro de atuação perante as atividades municipais.
Só que aí, como eu já te falei, por razões de flexibilização, nós acabamos não intentando. Mas veja, se voltar o encerramento através da quarentena e novos decretos forem editados pelos governos locais, eu não vejo problema nenhum, não só da seccional capixaba, mas também das outras seccionais do Brasil, onde essa flexibilização não foi feita, como São Paulo, por exemplo, de ingressar dentro da sociedade na defesa dos interesses tributários desses contribuintes, entendeu, Lorena? Isso é verdade. É um desespero, né? A gente fica um pouco de mãos atadas, porque a gente nem sabe se vai flexibilizar, se vai voltar. Até então, a gente vai retornar no começo do mês, e no dia 4, né? Seria semana que vem. Mas, exato, a qualquer momento fica aí na dependência de sair um novo decreto, postergando. Então, realmente, nesse momento, vivemos um pouco de incerteza, como nos primeiros dias da pandemia, né? E exato, aí todo mundo na ânsia de voltar para as suas atividades e nem mesmo sabendo como que vai ser esse retorno. Porque o comércio mesmo, eu me preocupo muito com o comércio de tudo isso. Porque nós temos a oportunidade de trabalhar em casa, né? Os home offices estão funcionando muito bem. Nisso o Poder Judiciário tem se reinventado. Eu não sei como está Espírito Santo, mas eu estou vendo aí a nível nacional, com o Supremo Tribunal Federal, fazendo sessões virtuais. Mato Grosso, inclusive, está desenvolvendo um sistema próprio do Tribunal de Justiça e tivemos também a primeira sustentação oral por meios virtuais. É um marco aqui no Tribunal de Justiça do nosso estado. O nosso presidente do Tribunal de Justiça muito atuante nessas questões. Eu acho que travou um pouquinho. Ah, voltou. O nosso presidente aqui do Tribunal de Justiça muito atuante nessas questões e inclusive, se manifestou no sentido que essas mudanças vieram para ficar. Estamos fazendo despachos todos virtuais, então por aqui não parou. Mas eu me preocupo muito com a questão do comércio, porque eles não têm como trabalhar, né? Shopping está fechado, eu não posso lá entrar, pegar uma roupa e fazer, de repente, entrega uma roupa pelo office boy. Isso desacelera muito a advocacia, né, Lorena? A gente tem visto isso, entendeu? Eu tenho sentido no meu escritório, sou transparente, posso dizer, houve uma redução, clientes tentando renegociação de contratos, entendeu? Eu digo assim, nós estamos já, eu estou em 45 dias já. Hoje é o 45º dia, desde o dia 13 de março. Nós estamos desde o dia 16 de março, então parecido. Nós entramos aqui num sábado e não saímos mais de casa. Eu estou em casa, eu tenho, graças a Deus, a possibilidade de ter um escritório aqui em casa, que eu faço as atuações e tudo mais, porque meu escritório está fechado. Eu não posso ingressar, o meu condomínio não me permite o ingresso no escritório, né? Além aqui das áreas comuns do condomínio, também eu não posso utilizar. Então, nós estamos praticamente ou indo só ao supermercado e, ao mesmo tempo, fazendo alguma questão de urgência, uma farmácia, ou eventualmente comprando uma comida fora e retornando, mas basta isso. Então, houve uma redução muito grande da atividade empresarial e, por conta disso, da própria atividade, sem falar na suspensão até o dia 30 de abril agora, que foi determinado pelo CNJ, entendeu? Que paralisou praticamente 50% ou mais de 60% das atividades processuais no Brasil. Embora Mato Grosso tenha continuado, embora o Espírito Santo também, o Tribunal de São Paulo também, mas a gente sabe muito bem que houve uma redução drástica. Não sai o mesmo número de acórdãos por dia, não sai o mesmo número de sentenças por dia, não há audiência. Mato Grosso tem ido um pouco na contramão, sabia? De atos judiciais, entendeu? Então, a grande base da advocacia que depende, e aí eu não penso nem na advocacia tributária, a advocacia trabalhista, de massa, enorme, a consumerista, que depende de juizados especiais, a trabalhista, que depende de atos praticados, preposição, audiências, acordos, entendeu? Para que isso gire a economia, não ocorreu. Não ocorre já há 40 e poucos dias. Então, isso se repetir por mais 20 ou 30 dias, nós vamos ter um problema sério. Vamos ter trabalho nossos, tributaristas e os advogados comercialistas com pedidos de recuperação judicial extensos, né? Porque você já viu tanto que aumentou? Realmente estão sofrendo. Estão sofrendo. Eu tenho um cliente grande meu que demitiu 1.800 pessoas. São 1.800 famílias que não têm mais visão de possibilidade para os próximos 3, 4 meses. Né? Até porque não é o problema... Provável que até final do ano, né? Um emprego. O problema é onde ele vai procurar um emprego, porque nem fora de casa ele pode sair.
Essa é a grande questão, né? Provável que até o final do ano não tenha uma expectativa. A nossa atividade, né? É provável que essas famílias aí até final do ano não tenham nenhuma expectativa, inclusive de novos empregos, né? Com certeza. Bom, mas vamos lá. Tem também o papel da OAB no âmbito federal, né? Falamos um pouco de conselho seccional, falamos da nossa atividade, mas eu acho que vale a pena a gente reafirmar, e aí somos membros, né, da Comissão de Tributário Federal, do papel importantíssimo que a OAB tem na proteção da defesa dos contribuintes no âmbito federal. O Conselho Federal tem a Comissão Nacional de Direito Tributário, que nós fazemos parte. A comissão tem trabalhado de forma extremamente efetiva, né? Você sabe disso, seja emitindo pareceres, realizando... Inclusive, hoje o grupo estava bombando, né? Agora, recentemente, foram extremamente ponderadas. O Eduardo Maneira, que é nosso presidente, tem feito um trabalho muito bom, os colegas conselheiros também, o Bichara, o Igor, todos aqueles que estão protagonizando, o nosso querido Breno de Paula, de Rondônia, todos os colegas aí, o Fábio Artigas, lá do Paraná, e que vem desenvolvendo um trabalho muito grande, a Raquel Preto de São Paulo, em relação à Comissão Nacional. E essa Comissão Nacional é que embasa o pleno do Conselho Federal com informações e municia, obviamente, todas as possibilidades aí para o ingresso de ações diretas de inconstitucionalidade, né? Podemos ver ali discussões de alto nível, né? O procurador tributário, que é o doutor Luiz Gustavo Bichara. O que me chamou muita atenção na Nacional é que as discussões que a gente pode presenciar são de um altíssimo nível, inclusive é muito rápido, né? Os trabalhos na Nacional não são lentos. Num dia debatemos sobre empréstimos compulsórios e impostos sobre grandes fortunas, no outro dia já tínhamos um ofício realizado pelo Dr. Fernando Facura, SCAF, relacionados a possibilidade de instituição de novos impostos. Então, a gente vê que realmente é uma comissão muito atuante, com discussão de altíssimo nível. E aí, como conquistas, aí, como atuações, eu cito aí a ADIM relacionada à correção da tabela de imposto de renda, né? Infelizmente, foi extinta pelo ministro Barroso, pelo argumento de que o Poder Judiciário não poderia se envolver ou discricionariedade do Poder Executivo da correção da tabela, o que eu acho um absurdo imenso, né? Então, se for por esse argumento, termina-se com o mandado de injunção, né? Rasga-se a Constituição e termina-se com o mandado de injunção, não é o caso. A OAB entrou com um agravo regimental e estamos aguardando o pronunciamento plenário sobre isso. Mas agora, por exemplo, a atuação da questão do voto de qualidade, né? E que já havia uma ADIM da ordem questionando a constitucionalidade ou não sobre isso, e agora, recentemente, foi pedida a extinção, e o ministro Gilmar, que era o relator, extinguiu, dando como perda do objeto em razão da publicação da lei na qual foi devidamente extinto, né, o voto de qualidade no âmbito do CARF e do Ministério da Fazenda no processo administrativo federal. E aí, vejam, que coisa interessante, falando nesse assunto, né? 2 novas ADIM já ingressaram sobre isso, né? Uma da Procuradoria-Geral da República hoje e uma ação civil pública. Partido Socialista Brasileiro. Uma ADIM hoje também do Partido Socialista. Partido Socialista Brasileiro, PSB, e já havia semana passada uma ação civil pública que foi proposta também por um instituto aí totalmente desconhecido, não me recordo o nome aqui, alegando então, temos ao menos 3, né, tramitando. Exatamente sobre isso. Então, assim, é muito importante esse papel que nós temos, não só da Comissão Nacional, mas também do Conselho Federal da OAB, na proteção desses direitos do contribuinte. Só para ficar claro, Dr. Rostagno, a respeito dessa questão do voto de qualidade do CARF, a gente viu aí MPF, tínhamos visto uma instituição que eu também não me recordo qual, vimos agora também do Partido Socialista Brasileiro. Então temos ao menos 3 ADIs no Supremo sobre 2 e uma ação civil pública. 2 e uma ação civil pública federal do Distrito Federal. A respeito do voto de qualidade, né, do CARF. E a gente debateu bastante isso hoje no grupo. Eu só queria que falasse um pouco sobre o que a OAB Nacional, sobre o que nossa comissão vem fazendo a respeito do voto de qualidade. Hoje,
hoje, né? Essa notícia é de hoje, né? Eu gosto das lives porque a gente está online e tem possibilidade de passar e compartilhar a informação do minuto, né? Da hora anterior, né? É Hoje, verdade. Essa é foi decidido quentinha. no grupo, você sabe, que a OAB e o Conselho Federal nós vamos pelo menos requerer isso ao Conselho Federal, né? A comissão vai se manifestar para que o Conselho Federal ingresse como amicus curiae nessa ação e possa, obviamente, fazer todas as representatividades específicas que demandam a defesa realmente da extinção do voto de qualidade. Ao que me consta, Lorena, as argumentações da Procuradoria-Geral da República são no sentido de irregularidade formal, ou seja, que teria sido por um jabuti, que foi colocado dentro de uma legislação que não tem nada a ver com isso, mas que tem pertinência temática com isso. Ou seja, independentemente da questão do jabuti ou não, o Supremo já analisou a questão da pertinência temática e falou que ela pode se estender em algumas situações, quando o objeto englobar outras situações por consequência, né? E isso pode talvez ser o nosso âmbito de defesa. Mas a nossa maior linha é exatamente a questão da paridade, né? Então, acaba com a paridade e, obviamente, o voto de qualidade, pelos números que foram trazidos, 90%, todos foram a favor da Fazenda Nacional. Então, se quer ter um tribunal de paridade, eu não posso ter voto de qualidade nesse sentido. Que se respeitem as decisões que foram dadas e que se respeite o Código Tributário Nacional, lei complementar que tem eficácia de âmbito geral, na qual a situação é: se houver empate ou na dúvida, que é o empate e o empate gera a dúvida, que essa defesa seja reconhecida pró contribuinte, como em vastos países hoje no âmbito internacional, entendeu? Sendo o Canadá um grande exemplo dessa legislação. O Brasil ainda é muito atrasado nessas questões, né? Exato. A E legislação alguém hoje no grupo... é muito favorável ao contribuinte e declara favorabilidade nos casos de aplicação de regra dubitosa, ok? Alguém no grupo hoje fez uma ressalva, lembrando que os conselheiros aí, representantes da advocacia, não advogam mais, né? Eles são exclusivos conselheiros do CARF e julgadores de processo. Então, nosso querido Dr. Rafael Wagner, nosso presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB do Rio Grande do Sul. Um abraço, Gaúcho. Um abraço. Prazer tê-lo aqui conosco. Diga, Lorena. Alguém no grupo lembrou a respeito disso, então, não seria favorável ao contribuinte, muito pelo contrário, estaríamos apenas equilibrando a questão da isonomia, né, nos julgamentos. Sim, com certeza. Né? Mas o que chama muito a atenção é a forma descalabrosa, né, se é esse o adjetivo que pode ganhar a situação, no sentido de que a forma como se... O choro é livre, né? Como diz o Breno de Paula, né? O nosso colega lá no grupo, ele colocou muito isso. Então, infelizmente, a Receita acaba tomando como mote até vingativo, de certa forma não querer reconhecer que isso é algo, vamos dizer assim, de primazia e primordial para que o processo administrativo fiscal tributário seja eficiente. Não. A eficiência se dá com os votos, a eficiência se dá com o embate da questão, com a discussão tributária de mérito, e não se valendo de uma prerrogativa que eu digo que é até autoritária, de certa forma, por ponto de um Estado que se diz democrático e liberal, dentro de uma ideia de que eu tenho que fazer valer a perda da decisão pró-contribuinte por força de um instituto que, por lei, foi colocado, inserido indevidamente há algum tempo em razão dessa situação. Isso também soa de forma abusiva e absurda naqueles estados, eu não sei, no Mato Grosso, em que quando o contribuinte ganha tudo dentro do Conselho de Contribuintes, graças a Deus aqui em São Paulo nós não temos isso no TIT, mas o Rio de Janeiro, por exemplo, tem isso. Se você ganha tudo no Conselho de Contribuintes, existe um recurso para o secretário. Aqui é um pouco pior. Numa penada só, retira a possibilidade da eficácia do acórdão que foi prolatado pela Câmara, ou então pela Câmara Especial
do Conselho de Contribuintes Estadual. Isso é uma barbaridade. Mato Grosso é uma piada, aqui é um pouco pior. Aqui os processos não têm visibilidade, primeiro que não tem jurisprudência das decisões, elas não são compartilhadas, então a gente não tem acesso a esse banco de dados. Nós não temos... A Daniela está falando, Mato Grosso tem nascido. A Dani é conselheira, então ela pode falar inclusive com propriedade sobre isso. Mato Grosso, não, a divisão são assim, as câmaras temáticas são 3 julgadores, sempre 2 do fisco, 1 do contribuinte, então já vê que não tem isonomia nem paridade, né? Tendo 3 do contribuinte e 1 do fisco, 2 do contribuinte e 1 do fisco. Inclusive, as decisões são monocráticas, inclusive quando você anula débitos superior a 30%, vamos por lá, a infração é 100 mil, eu fui, refiz a infração e disse que era 60. Então, se eu anulei mais de 30% daquela infração, automaticamente ela vai para um órgão revisor vinculado ao secretário de Estado. Perfeito. Então, é muito triste Mato Grosso. E a gente lutou muito, tá aí a prova do Dr. Darius, que está no grupo também, pode falar também com propriedade, chegaram a extinguir o nosso aqui Conselho de Contribuintes, e aí foi uma luta dele em 2014, perante a Assembleia, tinha uma lei, inclusive, para extinguir. Perfeito. Foi uma luta bem grande dele perante a Assembleia para manter e conseguiu retirar de pauta. Então, Mato Grosso, nesse sentido, ainda é bem atrasado. São atitudes executivas lamentáveis que vão de encontro aí ao nosso Estado democrático e a vanguarda, né, de que há realmente o respeito da paridade e, ao mesmo tempo, além de ter o respeito da paridade, de reconhecer. Porque, assim, se a Fazenda institui um tribunal, ela própria, para julgar a questão, ora, ela tem que reconhecer que perdeu no próprio tribunal. Ela tem que reconhecer que perdeu no próprio órgão colegiado. E é exatamente por isso que ela não pode ir para o Poder Judiciário, uma vez vencida dentro do âmbito administrativo. Agora, o absurdo é você se valer de medidas, seja executivas posteriores ou não, para que se possa, na verdade, se tornar ineficaz uma votação ou uma decisão administrativa sob o argumento, não, infelizmente nós não podemos perder. Isso é que nem aquela famosa história, eu sou o dono da bola, aí eu estou perdendo o jogo, então eu pego a bola e vou embora. Tira ela de campo. Exatamente. Né? Não, aqui é tão ruim que está em jogo em campo, né? Aqui é tão ruim que as decisões monocráticas são julgadas pelo mesmo FTE que lavrou alto. Então, contra órgão, ele próprio acusa e ele próprio julga. Não há defesa, né? Contra quem próprio julga e acusa. Mas Mato Grosso ainda tem um caminho muito grande a percorrer, quem sabe aí com essa ideia do Dr. Darius e Dr. Igor, né? Ouvindo aí as subseções, a gente não consiga desenvolver um trabalho junto com as seccionais e melhorando aí, fortalecendo os conselhos estaduais, né? Mas olha, quero reforçar com você a minha alegria, entendeu? A gente tem aí ainda mais uns minutinhos, mas a minha alegria imensa de poder estar debatendo isso, porque a gente sempre debate questões técnicas, né? E de certa forma, acaba entrando e ingressando em discussões sobre o próprio voto de qualidade, a questão da legitimidade dos conselhos, o problema relacionado ao diferimento, essas questões que estão atuais aí em época de pandemia, e isso é que tem feito parte aí das lives. Eu vou fazer uma amanhã não, quinta-feira, até com o Dr. Rafael, sobre transação tributária lá com a... Que horas? Vamos já falar o horário? Eu acho que vai ser por volta de 19 horas, eu acho, alguma coisa assim. Eu não lembro, mas eu te mando o card assim que fica pronto. O Rafael foi te mandar ontem. E vou fazer uma dia 1º de maio, sexta-feira, com o Dr. Gustavo Cipolatti, que é o presidente da Comissão de Direito Tributário do Espírito Santo, exatamente para debater esse mesmo assunto dessa mesma live, que é dessa que estamos fazendo, que é a proteção que a AB Espírito Santo fez em favor dos advogados capixabas na esfera tributária. Né? E aí, parabenizo a AB Espírito Santo, a sua atuação, né, frente ao AB Espírito Santo, 18h30, sobre a Comissão de Direito Tributário. 18h30, pronto, devidamente corrigidos, né? Eu queria demais parabenizar, a gente vê que você é muito atuante lá no grupo, sempre nos brindando com conhecimento. Temos acompanhado o trabalho da OAB Espírito Santo e, de fato, vocês têm despontado quando o assunto é direito tributário. Então, tem servido para a gente aqui
além de comparação, uma grande inspiração Não da sou forma eu, de não. A atuação. nossa comissão é bem atuante, né? Somos bem representados lá pelo Gustavo Cipolatti, temos 4 diretores muito atuantes, um inclusive do sul do estado de Cachoeira, doutor Zé Eduardo, que é mestre doutor pela PUC, né? Professor. Então, nós temos bastante gente lá atuando, né? Em cima disso. É que como eu represento o Espírito Santo na Comissão Nacional, eu acabo levando essas informações e acabo tendo essa possibilidade. Mas o meu trabalho é muito mais fruto do trabalho dos colegas, como porta-voz desse bom trabalho que a OAB Espírito Santo faz em sistema colegiado e sempre em defesa da sociedade. E nosso, né, Lorena, dentro da Comissão Nacional, em razão dos contribuintes, né, em toda a esfera de grandes trabalhos federais e de grandes discussões aí, materiais ou processuais, que envolvem o direito federal, né? É verdade, estou super empolgada aí com essa possibilidade e da OAB nacional, né, via nossa comissão, ajudar a estruturar aí os conselhos estaduais. Estou muito empolgada mesmo com isso. Aí, quando o Darius levantou essa questão, fiquei muito feliz. Acho que foi o Darius, doutor Igor, se não me engano. Aí você pode me corrigir. Mas fiquei muito feliz com essa questão. Inclusive, parece que o nosso presidente, doutor Maneira, está já proferindo o ofício para as seccionais. Sim, sim, também. E vai ser feito, me parece, uma enquete, investigação de como nas seccionais existe a paridade, como ela é feita em relação a essa paridade nos conselhos de contribuintes ou no TIC aqui em São Paulo, né? Então, até os medo da resposta presidentes de das Mato comissões Grosso, de viu? tributário vão informar essas situações para a Comissão Nacional para que se possa embasar isso através até de uma comparação dentro dessa questão do voto de qualidade do CARF para a atuação dos votos também de qualidade ou não nos conselhos administrativos estaduais, né? É um trabalho que está nascendo e a gente espera que dê muitos frutos. Muito bom. Porque vai além de desafogar o poder judiciário, inclusive uma economia muito grande para o próprio Estado, né? Em relação à máquina pública, execução fiscal e tudo mais, sendo que a gente pode fazer isso mesmo no âmbito administrativo, né? Muito bem. Olha, doutora Alessandra, estamos aqui nos 2 últimos minutinhos, como a gente entrou antes, na verdade vai ter uns 5 minutinhos. Queria muito te agradecer, fiquei muito honrada com aceite do convite, de estar aqui expondo um tema que para mim é uma grande paixão, que é o trabalho aí da nossa instituição, minha instituição do coração. Quando falo para todo mundo que eu sou uma entusiasta da OAB, porque sou realmente uma apaixonada pelo que faço e pela minha profissão, e poder encontrar tantos colegas que carregam isso como vocação e dentro desse sentimento, imbuídos também desse sentimento, só me orgulha muito. E você, de longe, é um dos colegas que mais me orgulho de fazer parte, aí na Comissão Nacional. Vejo e acompanho muito seu trabalho, então sou muito orgulhosa de poder dividir esse espaço de aprendizado com você. O orgulho é todo meu e a honra também, Lorena. Muito obrigado. Eu só aprendo com vocês a cada dia mais, entendeu? A gente tem que desenvolver esses trabalhos de forma coletiva e isso é muito bom. Eu fui muito tempo aqui da UAB São Paulo, eu fiquei durante 10 anos na Ordem aqui. Quando o presidente Durso, né, o Flávio Borges Durso, foi presidente da Ordem, ele é criminalista tal, e tudo mais. E eu presidi a Comissão de Tributário aqui em São Paulo e a Comissão do Contencioso Administrativo e Tributário que nós criamos depois. E aí ele brincava muito com os alunos e brincava muito com os advogados, né, em sessões ou então em determinados tipos de... Olha a Eleia entrando aí. Um abraço, Eleia, nossa querida colega também da Comissão Nacional. E aí, dentro dessa situação, o Durso brincava muito dizendo o seguinte, olha, como é que você identifica um sentimento de um advogado, né? E ele dizia o seguinte, esse sentimento de defender a classe, a cidadania, a certeza na defesa do direito, da vida, do patrimônio, da democracia, o exercício da democracia, de buscar uma melhor aplicação do direito tal, e tudo mais, ela se dá em razão de uma situação. Foram colher os sangues e verificaram que sangue cada advogado teria. Um teria sangue B, o outro teria A, o outro teria O. Mas isso só dava efeito e conjugação quando todos estivessem unidos em prol de uma causa. Por quê? Porque aí o sangue seria OAB e sempre positivo, entendeu? Então, dentro dessa linha, vamos ficar com essa mensagem final
para nos despedir dos colegas, mais uma vez agradecendo aí de forma efusiva esse convite honroso que eu recebi. Ia convidar só os colegas que não conhecem o trabalho da Ordem, que se inscrevam aí nos quadros da OAB. Toda a instituição, vocês estão vendo a gente falar bastante da nacional, mas saibam que tem as seccionais, né, por estado, e dentro da divisão das seccionais temos as subseções, que são municipais. Então, provavelmente na sua cidade deve ter uma subseção também forte e atuante, também com comissões temáticas, divididas por tema, então não tem desculpa para não participar aí ativamente dos quadros da Ordem, né? É verdade. Eu vou ser paraninfo amanhã numa solenidade de entrega de carteiras, né? Da seccional. São 100 carteiras que vão ser entregues amanhã e eu fiquei muito honrado com o convite do presidente para poder ser paraninfo desses novos advogados, dessas novas advogadas que ingressam nos quadros da seccional capixaba. Uma responsabilidade tanto, hein? E vou falar muito isso que falamos hoje, né? Desse orgulho de ser advogado e, além do orgulho, dessa grande missão que nós temos em razão da defesa da sociedade. Porque a casa, como eu falei, a Ordem é a casa da cidadania e é nela que nós temos que exercer o direito, entendeu? É uma grande missão e responsabilidade ser paraninfo, né? Obrigado, obrigado. Inspira os jovens advogados. Eu lembro até hoje do discurso do meu. Amanhã. Que bom, tá saudade de colocar o terno, né? Saudade, eu tô com saudade de pôr o terno, com certeza. Já vai cair. Apitou aqui que a gente vai entrar nos últimos 59 segundos. Um abraço. Então, muito obrigado, Lorena. Um abraço. Um prazer de novo. Muito obrigada. Também. Um forte abraço. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.